Então, como eu estava falando, eu vou fazer aqui uma pequena autodescrição. Eu sou, eu tenho uma cor parda, cabelos longos, escuros e cacheados. Estou utilizando, estou usando uma camisa azul de bolinhas brancas e atrás de mim tem uma parede de cor cinza. Gostaria de agradecer de antemão a participação de todos vocês. Sejam muito bem-vindos e eu vou passar aqui algumas informações. Existe toda uma equipe que está aqui trabalhando por trás das câmeras. Estamos aqui no chat, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar a dúvida de vocês, a pergunta de vocês, tá? No chat e nós vamos respondê-los, ok? Para sanar suas dúvidas. E nós vamos disponibilizar também as informações referentes aos nossos serviços, aos nossos setores, os canais de comunicação, para que vocês tenham acesso a essa informação, ok? Vamos disponibilizar também, no final da capacitação, um formulário de participação. E aí eu peço que todos vocês preencham esse formulário, é muito importante, porque é através deles que nós vamos pegar os dados de vocês para enviar a declaração de participação, que para os alunos da Unifor vale como atividade complementar, e enviaremos também a apresentação, as dicas, os links dos tutoriais, ok? Então, eu vou fazer aqui uma breve contextualização sobre o Alan Sobreira, que é a pessoa responsável para ministrar a capacitação de hoje. Ele vai falar sobre uma base muito interessante, que é a Compendex, que é uma base específica voltada para a área da tecnologia, engenharia, ciências exatas, tá? É uma base de referências, de resumos para pesquisa em engenharia, uma engenharia mais técnica e científica também. E isso inclui mais de 17 milhões de registros, dentre citações e resumos. Então, nós temos aqui um volume informacional gigantesco. Nós temos periódicos das engenharias e temos também os anais dos eventos, né, dos congressos, tá? Em mais de 73 países. Então, com certeza, é uma ferramenta muito robusta e eu tenho certeza que vai fazer a diferença no dia a dia de vocês. Agora vou apresentar aqui o Alan Sobreira. Ele é graduado em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Atualmente trabalha com pesquisa e treinamentos na biblioteca da Unifor, proporcionando a capacitação da comunidade acadêmica na utilização de bases de dados e portais de periódicos de interesse científico. Atua como psicólogo clínico em consultório particular, tendo como base a teoria psicanalítica. Alan, seja muito bem-vindo. De antemão, já agradecemos a sua colaboração neste evento. A palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Como a Lívia me apresentou, meu nome é Alan. E antes eu queria saber se está dando para me ouvir bem, se o volume está adequado. Ok? Aparentemente sim. Tudo Então, ok. ótimo. Então, eu vou começar fazendo uma autodescrição também. Tá? Minha cor é parda, eu tenho cabelos castanhos, lisos, estou vestindo uma blusa branca, da campanha Doe de Coração, uma campanha de doação de órgãos, e ao meu fundo tem uma parede branca, ok? Então, hoje, gente, primeiro eu queria parabenizar vocês por estarem aqui hoje. A gente está numa sexta-feira, 7 da noite. Nós temos aqui nessa sala algumas pessoas interessadas em aprender o funcionamento de uma plataforma que vai, com certeza, ajudar a gente a pesquisar melhor, a encontrar resultados de referência. Então, eu queria parabenizar vocês, primeiramente, por isso e agradecer a presença de todos e de todas. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai começar falando primeiro de algumas técnicas de pesquisa que a gente pode utilizar para poder aproveitar ao máximo qualquer plataforma de pesquisa, qualquer base de dados, qualquer portal de periódicos, porque a gente vai ver que nessa plataforma que a gente vai ver hoje, a Compendex, o que acontece? Ela explora ao máximo essas características.
né? Muitas plataformas já têm esses recursos embutidos, mas a gente vai ver quando tiver propriamente na plataforma como a Compendex leva isso assim a um outro nível. Então, eu vou apresentar a vocês essas estratégias de pesquisa, né, que são estratégias de pesquisa avançada, tá? Que vai ajudar vocês a pesquisar melhor, não só na Compendex, como em qualquer outra plataforma que vocês se dispuserem a pesquisar. Ok? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E queria convidar o seguinte, ao compartilhar a tela, né, como eu estou fazendo aqui agora, eu não vou conseguir ver com tanta fluidez o chat, tá? Então, não somos tantos, a gente não se desorganizaria se vocês ligassem o microfone e perguntassem na primeira oportunidade, tá? Vocês não precisam se acanhar. Podem ligar o microfone, podem perguntar, podem fazer algum comentário, certo? Seria muito bem-vindo. Então, primeiramente, eu queria apresentar aqui a plataforma do Google Acadêmico. Eu acredito que todos vocês, pelo menos, já tenham ouvido falar da existência do Google Acadêmico. Vai ser a plataforma que eu vou utilizar aqui como fundo para a gente explorar exatamente essas técnicas de pesquisa avançada, tá? Que a gente vai ver que na Compendex realmente fazem toda a diferença e que lá são levadas a um outro nível, ok? Então, eu vou trabalhar aqui com um tema, certo? Um tema que eu já coloquei direcionado para a área de engenharia, que é um dos grandes pontos fortes aqui da Compendex. Embora ultrapasse também a própria engenharia, a gente encontra, né, resultados falando sobre física, sobre química, sobre tecnologia de forma geral, tá? Mas eu vou explorar aqui um tema voltado para a área da engenharia, sobretudo a civil, certo? E a gente vai aqui ilustrar algumas técnicas de pesquisa que a gente pode utilizar para poder pesquisar melhor, tá? Então, o tema que eu vou utilizar vai ser o seguinte: aqui no nosso setor, no setor de pesquisa e treinamento, a gente trabalha atendendo a comunidade acadêmica da Unifor. Então, eles procuram a gente na tentativa de solicitar levantamentos bibliográficos, pedem para a gente treinamentos como esses que a gente está tendo aqui agora, certo? Então, um tema que foi muito, muito pesquisado, né, ao longo desse semestre, que ainda está em curso, é exatamente isso que eu vou colocar aqui. Então, com base em tanta procura em torno desse tema aqui, eu vou utilizar ele como um exemplo, tá? Então, o tema é exatamente a utilização do poliestireno expandido na construção civil, certo? Esse tema foi muito pesquisado aqui na universidade, especialmente pelos alunos da graduação no TCC, certo? Então, vamos trabalhar com ele. Quando a gente está numa plataforma de pesquisa acadêmica, o que acontece? A gente muitas vezes fica confuso de qual seria a melhor maneira de pesquisar um resultado. Então, a gente poderia fazer essa pesquisa de uma maneira muito espontânea, né? Que seria, por exemplo, essa. Se alguém perguntasse a esse estudante que nos procurou, por exemplo, para falar sobre esse tema, ele teria o seguinte: ele teria qual é o tema dele, ele teria aqui uma frase cheia de palavras, né, que elas juntas fazem um sentido, que ajudam você a comunicar esse tema para uma outra pessoa. Então, se alguém parasse essa pessoa na rua e perguntasse qual o tema do seu TCC, por exemplo, qual o tema do artigo que você está pensando em submeter para aquela revista, ele diria a utilização do poliestireno expandido na construção civil. Então, essa ideia, essa frase colocada dessa maneira, traduz muito bem qual é o tema da pessoa. Mas a gente vai entender aqui agora que existe uma diferença entre a maneira que eu comunico uma ideia para uma outra pessoa e a maneira que eu comunico o que eu quero pesquisar para uma plataforma de pesquisa. A gente vai ver aqui algumas diferenças, certo? A princípio, eu vou dar um Enter aqui e a gente vai ver aqui a quantidade de resultados que aparecem. Apareceram aqui para a gente 11 mil resultados, né? É um número bom. Então, a gente encontraria aqui 11 mil resultados falando sobre a utilização do poliestireno na construção civil. Então, a princípio, essa maneira espontânea de pesquisar, ela nos traz resultados sim,
Aqui a gente está vendo um conjunto de resultados e muitos deles podem ser muito bons. Tá? Então, essa maneira de pesquisar, ela ainda é muito incipiente, ela ainda é muito simples, mas ela já poderia ajudar. Mas o que a gente vai ver aqui hoje não é uma maneira simples ou suficiente de fazer uma pesquisa, é uma maneira muito eficaz, é uma maneira que realmente vai otimizar a pesquisa de vocês. Porque quer vocês queiram apresentar um TCC, quer vocês queiram submeter um artigo para uma revista, a gente não consegue escapar dessa primeira parte, que é exatamente de reunir esses artigos para poder fundamentar o que a gente está prestes a escrever. A gente não consegue escrever um artigo, essa é a regra do jogo acadêmico, que a gente não consegue fundamentar alguma coisa sem utilizar material acadêmico. Tá? Então, a ideia aqui, que é dessa plataforma que a gente está vendo, por exemplo, é encontrar esse tipo de material. E encontrar esse tipo de resultado aqui é um primeiro passo que pode ser, inclusive, muito angustiante, porque às vezes a gente não sabe bem como deve fazer essa pesquisa e fica um pouco perdido. Olha aqui a lista de resultados, vem que tem várias páginas, vai avançando 8, 9, 10 em busca desses resultados, tá? Então, tudo isso que a gente vai ver hoje vai ajudar bastante para que isso minimize, tá? Para que a gente faça uma pesquisa tão eficaz que a gente consiga concentrar logo nas primeiras páginas aquilo que é mais interessante para a gente. E por que que pesquisando assim de uma maneira espontânea não obteria esse tipo de resultado? Que faria com que a gente tivesse que navegar por tantas e tantas páginas para poder saber se realmente tem aquilo que a gente quer. Porque qualquer plataforma que seja, o Google Acadêmico, por exemplo, e a própria Compendex, elas vão trabalhar com o seguinte cálculo, né? É um cálculo de relevância que vai classificar esses resultados. Esses resultados que estão aparecendo aqui para a gente, eles não estão aqui numa ordem ao acaso. Eles estão numa ordem muito bem delimitada, baseado justamente numa classificação. Ele entende sendo como uma classificação por relevância. E o que é que isso diz para a gente? Que, por exemplo, a página 1 concentra resultados mais relevantes do que a página 10, por exemplo. Então, com essa ordem aqui, a gente está entendendo, por exemplo, que a plataforma está mostrando para a gente o que é o mais relevante. Mas tá, o que é que ela entende como sendo mais relevante? Como é que ela faz essa conta? Como é que ela poderia dizer que estes trabalhos aqui são mais relevantes do que o da página 10? Aqui a gente tem uma pista. No próprio corpo do texto, no próprio corpo do título, a gente vê que tem algumas palavras que estão marcadas em negrito. O que é que essas palavras em negrito são? São palavras que eu digitei aqui. Então, como é que ela calcula essa relevância? De uma maneira, a princípio, muito simples. Ele observa a presença dessas palavras no corpo do texto e, à medida que essas palavras vão aparecendo em grande volume, apareceram várias vezes essas palavras no corpo do texto, então o que é que ela conclui, a plataforma? Que o texto, provavelmente, está falando daquilo que a gente está pesquisando. Tá? Então, o que é que esses primeiros textos me apontam? Que as palavras que eu escolhi para pesquisar estão muito presentes nesses textos. Tá? Então, isso a princípio é uma coisa interessante, mas ainda é um cálculo muito simples. Tá? Qual é que é a ideia? É que com certas estratégias de pesquisa avançada, a gente consiga mastigar para a plataforma uma ideia tão mastigada que ela vai trazer para a gente, entre esses resultados todos possíveis, aqueles mais direcionados. Porque com determinadas técnicas, eu vou oferecer um comando para a plataforma que vai indicar exatamente aquilo que eu espero que ela faça. Então, em vez dela fazer da mesma forma que eu fiz, uma pesquisa espontânea com um cálculo de relevância espontâneo, eu vou ter um cálculo calculado, né, vamos dizer assim, um cálculo mais consciente. Então, a gente, em vez de trabalhar com esse tipo de resultado aqui, a gente vai trabalhar com resultados mais assertivos. Tá? Então, que estratégias são essas? Vamos refletir sobre elas. Se a gente pega uma frase como essa, a gente viu que ela comunica muito bem para uma outra pessoa que eu queira dizer qual é o meu tema. Se alguém me para na rua e pergunta qual o seu tema, eu tenho como responder essa frase, a minha ideia é comunicada e a pessoa vai saber sobre o que é que eu vou escrever no meu artigo. Mas para a plataforma,
Isso não necessariamente precisa funcionar dessa forma. Por quê? Porque a gente está vendo aqui que as palavras que a gente escolhe para digitar aqui, elas aparecem aqui em negrito. Ela entende que cada palavra que está aqui, ela é muito útil, ela é muito relevante. Mas, na verdade, isso pode não acontecer. Tá? Em que sentido? Nem todas essas palavras que estão nessa frase, elas são essenciais para construir o meu objeto de estudo. Algumas estão aqui simplesmente para poder conectar uma ideia na outra, tá? Mas a gente pode prescindir de algumas palavras daqui para não bagunçar o nosso cálculo, tá? E que palavras são essas que são essenciais, que palavras são essas que não são, tá? Uma maneira interessante da gente observar se essa palavra é essencial é tentar modificar ela. Por exemplo, se esse poliestireno não fosse expandido, fosse de um outro tipo, seria uma outra pesquisa? Sim. Se não fosse na construção civil, se fosse em outra área da engenharia, vamos dizer assim, seria uma outra pesquisa? Sim. Mas esse raciocínio não se aplica a essas palavras aqui. A utilização do, nem na. São palavras que estão aqui simplesmente para conectar uma ideia na outra, para poder traduzir melhor, comunicar melhor para uma outra pessoa aquilo que eu estou pesquisando. Tá? Então, o que é que a gente faz com essas palavras? Depois que a gente reconhece que palavras são essas essenciais, a gente vai batizar elas de palavra-chave. Então, a ideia é que numa pesquisa acadêmica, para essa pesquisa ser feita de uma maneira mais eficaz, a gente precisa entender o que são palavras-chave e pesquisar por intermédio delas. Tá? Então, eu vou excluir essas palavras que não são essenciais e a gente fica aqui, então, com as nossas palavras-chave. Palavra-chave 1, poliestireno expandido. Palavra-chave 2, construção civil. E o que, é que eu faço agora? Eu já dou um Enter? Ainda não. Tá? A gente vai ver que depois que a gente separa essas palavras em palavras-chave, que essas sim são relevantes para a construção do objeto de estudo, a gente tem agora uma estratégia seguinte para acrescentar, para poder manusear, para poder operar com essas palavras-chave. Tá? Então, com isso eu vou apresentar para vocês os operadores booleanos. Então, eu vou deixar essa imagem aqui para a gente dar uma olhadinha. Zoom. Já estava com zoom, né? Então, o que são esses operadores booleanos? Eles são justamente recursos de pesquisa avançada. Aqui ao longo da SIC, vocês já viram diversas plataformas que foram apresentadas. Se vocês que estão aqui já estiverem nas anteriores, vocês devem ter percebido que essas plataformas têm um recurso de pesquisa avançada. Quem é que a gente encontra lá na pesquisa avançada? Quase sempre a gente encontra os operadores booleanos lá, que são maneiras de operar com essas palavras-chave. Ela vai oferecer justamente aqueles comandos que a gente queria oferecer para a plataforma para mastigar determinada informação. Então eu quero que essas palavras-chave aqui sejam combinadas de uma determinada maneira, de uma determinada lógica. E para indicar isso para a plataforma, a gente tem esses 3 operadores booleanos aqui. Tá? E a gente vai ver que lá na Compendex eles trabalham bastante com isso. Tá? Então é muito importante que a gente chegue na plataforma que a gente tem interesse de ver hoje, com esse conhecimento aqui já muito bem trabalhado. Então, agora que nós temos essas 2 palavras-chave aqui, a gente pode imaginar que entre elas existe um espaço. Ó. A gente pode inserir o que nesse espaço? Um operador booleano, a depender do que a gente deseje indicar para a plataforma. Tá? Vamos entender o que é que cada operador booleano indica. O primeiro operador booleano é o AND, e ele vai indicar o seguinte. Primeiro a gente precisa entender essa imagem, né? Agora que a gente sabe o que é uma palavra-chave, entender que cada círculo desse é uma palavra-chave. Então, o que é esse círculo 1? Poliestireno expandido. O que é esse círculo 2? Construção civil. Tá? Então, o que é que esse primeiro operador faz? Ele indica que o trabalho que me interessa, o artigo que me interessa, é aquele que fale simultaneamente, ao mesmo tempo, das 2 temáticas. Tá?
E o que é que ele faz com um artigo que fale de uma coisa sem falar da outra? Dei enter aqui e de repente eu me deparei com o seguinte: tem um texto aqui falando bastante sobre construção civil. Isso pode acontecer o tempo inteiro. Mas não está falando nada de poliestireno expandido. Não era bem isso que eu queria. Você pode usar o operador booleano para indicar exatamente isso, tá? Em vez dele procurar assim espontaneamente por essas palavras, você vai indicar um comando muito preciso. O que me interessa é o resultado que fale simultaneamente das duas coisas. Então, é exatamente esse espaço que está pintadinho aqui. Então, se essa ideia chegar com essa palavra, eu vou dizer que isso aqui é a interseção, tá? É a interseção entre essas duas palavras-chave, aquilo que tem em comum. E o que é que ela faz com aquilo que não é em comum? Tá aqui, ó, de branco, ó. Ela joga fora, tá? A ideia é que esses resultados não apareçam, ou que se eles ainda conseguirem aparecer, eles ao menos fiquem lá para o fim da fila. Que eu não perca tempo aqui olhando nas primeiras filas artigos que não obedecem esse critério, tá? Então esse critério, gente, ele é assim, talvez a alma da pesquisa acadêmica, porque qualquer pesquisa acadêmica se beneficia bastante de unir num mesmo trabalho dois tipos de palavras-chave diferentes, duas, três, quatro, quantas você tiver para poder delimitar seu objeto de estudo. O que a gente faz com isso, né? Com tantas palavras-chave separadas por um operador como esse? A gente está ajudando a delimitar qual é nosso objeto de estudo e procurando resultados mais assertivos. E aí o que a gente faz com isso? Agora que a gente entende como funciona, a gente pode vir aqui e digitar AND em caixa alta e dar um Enter. Tá? Olha o que aconteceu. Ó. Quantos resultados eu tinha antes, quantos resultados eu tenho agora. O que aconteceu? Em vez de eu olhar para 11 mil resultados ilusórios, que aparentemente falavam de tudo que eu queria, agora eu tenho aqui resultados mais assertivos. Porque agora eu sei que esses artigos que ainda estão aqui obedecem a esse comando que eu coloquei, que é apresentar resultados que sejam simultaneamente, né, que contenham simultaneamente esses dois temas. O limite são dois? Não. Poderia ser poliestireno expandido, construção civil no Brasil. Eu poderia acrescentar uma outra. E isso não tem limite. Eu posso acrescentar outra e outra e outra palavra. Tá? Qual que é o limite? Para dizer que não há um... que vai chegar um momento em que esses resultados podem zerar, de tão específica que a pesquisa está se tornando. Então, nesse percurso, né, a gente precisa ter esse tato de ver o quanto nós podemos ainda acrescentar outras palavras-chave. Okay? Então, esse primeiro operador, praticamente qualquer pesquisa acadêmica se beneficia. Okay? Então, vamos falar do segundo. O segundo é o OR. Tá? O que é que ele faz? Enquanto esse aqui diz que precisa estar os dois ao mesmo tempo, o OR oferece outro comando. Basta que um esteja esse ou esse. Se ao menos um aparecer, tudo bem. Então, qual é a utilidade prática que a gente tem para esse OR? Uma muito possível, muito conhecida, muito usada, é a de utilizar o OR para separar possíveis sinônimos. Tá? Se eu sei que poliestireno expandido é um nome que eles estão chamando também, né, outro tipo de material, isopor, eu poderia usar o OR para indicar para a plataforma o quê? Quer você chame esse material de poliestireno expandido, quer você chame esse material de isopor, tudo bem. Esses dois tipos de resultado me interessam. Tá? Então, ele vai ampliar esses resultados porque ele vai atrair, ó, vejam que aqui está tudo pintado, ele não exclui nada. Então, isso tem um efeito prático de aumentar os resultados. Porque se antes eu estava determinando minha pesquisa com essa palavra, eu podia estar perdendo de vista outros trabalhos que se referissem ao fenômeno com outra palavra. Tá? Então, eu atraio essa palavra para a pesquisa com o OR, com a consequência de aumentar os meus resultados. Certo? Então, é um operador útil para que momento? Se vocês já tiveram assim, a prática de pesquisar alguma coisa, vocês já devem ter se deparado com alguma pesquisa difícil de obter resultados, que vocês pesquisavam do jeito que estava ali e não encontravam. Às vezes a gente acha que não tem esse resultado, que nosso tema é muito escasso, tá?
Mas às vezes acontece e a gente só está se referindo ao fenômeno com um nome que não é o adequado. Tá? Uma vez, numa situação de pesquisa aqui no trabalho, um aluno pediu para que eu pesquisasse artigos sobre ageísmo. Essa palavrinha aqui, que eu não conhecia, ageísmo. Tá? Então, quando ela pesquisava artigos por ageísmo, a gente não encontrava esses resultados. Mas quando ela me explicou o que era ageísmo como sendo preconceito contra idosos no contexto de trabalho, a gente trocou a palavra ageísmo por esse conceito, pela explicação. Então, se vocês estão pesquisando por poliestireno expandido e não encontram, pode ser que com isopor vocês encontrem. Tá? Então, a gente precisa pensar no maior número de possibilidades de chamar um fenômeno por outros nomes, que isso vai ajudar a gente a atrair novos resultados. Tá? Então, essa é uma estratégia essencial, especialmente para quando a gente está se deparando com uma pesquisa muito difícil, que tenha poucos resultados, quem já está assim desanimado. Tá? E o terceiro operador, o NOT, ele faz o seguinte: eu posso vir aqui e fazer uma pesquisa bem delimitada, como essa está, mas eu posso me deparar com o seguinte: embora eu tenha delimitado a minha pesquisa, eu vejo que ela tenta derrapar aqui, de alguma forma, o tema que eu estou pesquisando. Eu poderia pensar aqui no seguinte: eu quero estudar a relação de poliestireno expandido na construção civil. Viabilidade, utilização, o que for. Mas eu percebo, por exemplo, que os artigos aqui, eles tentam direcionar esse tipo de material com relação aos resíduos, ao aproveitamento de resíduos. Então eu posso entender que isso é um desvio. Eu posso entender que meu tema está derrapando para outra coisa que não é do meu interesse. E se a gente não oferece um comando para a plataforma, qual que é o problema? A gente vai olhar para todos esses resultados e vai precisar ignorar aqueles que estão relacionando com isso que eu não queria, com os resíduos. Tá? E aí, o que é que acontece? Eu vou ter aqui uma série de resultados declaradamente ruins, porque eles estão derrapando no meu tema, e eu vou precisar navegar por várias páginas para ver esses artigos. Então, isso vai me dar mais trabalho, eu vou quebrar mais a cabeça. Tá? Então, a gente pode evitar tudo isso com esse outro comando aqui final, que é o NOT. Então, se eu coloco o NOT e acrescento a palavra seguinte, por exemplo, resíduos, o que acontece? Eu vou indicar para a plataforma que essa palavra não me interessa, que se essa palavra aparece no artigo, provavelmente esse artigo está derrapando o tema, eu não queria isso. Então, eu poderia dar um enter aqui e esse resultado sumiria. Mas aqui no Google Acadêmico tem uma particularidade. Lá na Compendex, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que o Node funciona tranquilamente. Mas o que acontece? Aqui no Google Acadêmico tem essa particularidade de não reconhecer o Node escrito dessa maneira. Ele reconhece dessa maneira aqui, que não é comum às plataformas de pesquisa, que fica literalmente assim. Eu estou pesquisando por isso, menos isso. Então vamos ver aqui o que acontece. Ó. Eu vou dar um Enter, e sumiram quantos resultados, gente? Ó, bastante. Inclusive aquele primeiro resultado que eu tinha, que falava de resíduos. Então eu posso dizer, poxa, eu perdi muitos resultados. Isso aqui foi um problema. Ou eu posso ter o tipo de entendimento que esses resultados que eu supostamente perdi, eles não eram bons resultados para o que eu estou pesquisando. Então eu fiz um filtro mais interessante. Tá? Então a gente precisa ter esse tato da pesquisa de pensar o seguinte, retirar essa palavra jogou fora algum resultado que seria útil para mim? Se você entender que não, ótimo, o filtro foi aplicado. De todos aqueles 11 mil que a gente viu no começo, fazendo a pesquisa de uma maneira espontânea, reduziu para 1.800. E a gente tem que entender o seguinte, quanto mais a gente consegue mastigar essa informação e reduzir esses resultados aqui, a gente vai ficar reduzindo a uma espécie de filé da pesquisa, aquilo que realmente interessa. Não adianta a gente olhar para uma tela, olhar que tem 11 mil resultados e aquele resultado não te valer. Então, quanto mais você mostra isso para a plataforma com esses comandos específicos, você faz uma pesquisa muito mais direcionada, perde muito menos tempo, fica menos angustiado nessa primeira etapa. A gente entende que a construção de um artigo, de um TCC, ou de uma dissertação, tudo isso é muito trabalhoso. Então, quanto menos a gente puder ter trabalho nesse primeiro momento aqui, melhor. E a gente está munido dessas estratégias
com certeza ajuda a gente a fazer pesquisas mais interessantes, tá? Então, a gente fica com esse número, né? 11 mil resultados contra 1.800. Então, ainda resta um último recurso de pesquisa que eu queria mostrar para vocês, que esse é mais conhecido até do que os operadores booleanos, mas o que a gente não tem muita ideia é do alcance, tá? A gente tem o recurso das aspas. Vocês já devem ter visto. Dá para usar no Google Comercial, dá para usar aqui, dá para usar em qualquer plataforma, tá? E o que geralmente a gente faz quando usa aspas? A gente só costuma saber o que as aspas faz por um lado, tá? O que mais se sabe sobre as aspas? Que as aspas não te deixam separar dois termos. Se eu colocasse aspas aqui, poliestireno expandido só apareceria junto, sem separar. É errado isso? Não, é isso mesmo, né? A aspas faz isso, mas a aspas faz mais do que isso também, tá? Porque uma tentativa de pesquisa que, para me obter mais resultados numa plataforma, é justamente o de fazer pequenas torções nas palavras que eu coloco, né, que a plataforma vai entender que essa torção não vai me prejudicar. Por exemplo, o uso do poliestireno expandido nas construções civis. Estou transformando essa palavra no plural. Tá? O que a plataforma entende? Tudo bem. Esse plural não vai comprometer o sentido da sua palavra. Me tragam resultados no plural. Né? Para alguns temas, a gente vai ver que a plataforma tenta, inclusive, oferecer sinônimos. Tá? Eu digito uma palavra e ela me mostra um sinônimo. Então, ela entende também que me trazendo esse sinônimo, isso é uma vantagem, porque vai me trazer resultados dentro do que eu espero, e eu, como usuário da plataforma, vou ficar satisfeito com aquele resultado que eu vou ver. Então, ela entende isso. Às vezes acontece também da palavra ter determinadas derivações, tá? Que a palavra, além do plural, ela pode derivar em outras. Né? Por exemplo, eu digito controle e a plataforma pesquisa controlador, por exemplo. Então, esse tipo de tentativa, a gente vai ver como na Compendex isso funciona. Tá? Lá eles têm um nome específico para essa operação. A gente vai ver que são estratégias que as plataformas têm para me trazer mais resultados sem tentar comprometer aquilo que está me trazendo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? É para contextualizar as aspas. As aspas, gente, não fazem simplesmente esse trabalho de não deixar esses termos se separarem. Ela impede sinônimos, ela impede derivações, por mais simples que sejam também. Se um artigo passar o tempo inteiro se referindo à construção civil no plural, construções civis, e eu coloquei aspas, eu perdi esse resultado de graça. Tá? Então, existem alguns termos que vale a pena você colocar as aspas. Eu posso olhar para poliestireno expandido e dizer, olha, a chance de uma palavra como essa sofrer alguma variação é muito pequena. Provavelmente esse termo vai estar mesmo no singular, né? Dificilmente vai ter um sinônimo. Se tiver um sinônimo, não me importa, eu quero exatamente do jeito que está escrito aí. Então, se você tem toda essa consciência, você pode usar as aspas. Tá? Você pode vir aqui, colocar aspas e ver que as aspas reduzem seus resultados, ainda que você não acrescente nenhuma palavra nova. O que a gente viu nos operadores? Que o AND tem esse efeito. Cada vez que eu acrescento uma palavra nova, eu tenho aqui exatamente uma diminuição dos meus resultados, porque minha pesquisa ficou mais específica. Tá? E aqui, sem acrescentar nenhuma palavra nova, só com as aspas, eu perdi aqui 1.000 resultados. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas aspas, que a gente pode perder bons resultados fazendo isso, se a gente não entende como as aspas funcionam. Tá? Então, é bom a gente ter isso em mente. E usar aspas, talvez, como um recurso final, quando a gente tem resultado sobrando para fazer isso, porque a gente vê que as aspas diminuem bastante esses resultados. Se eu coloco aqui em construção civil, ó, perdi 1.000. Se eu coloco aqui, ver o que ainda resta, né, 2.700. Eu perdi quase a metade dos meus resultados só por acrescentar essas aspas. Mas eu posso entender como pesquisador, aí é onde entra o tato, né? Que essas aspas foram bem colocadas, que essas palavras precisavam estar assim mesmo, e tudo bem. Então, aqui eu tenho uma pesquisa, ó, combinando operador booleano com aspas, reduzindo ainda mais aqueles resultados. Tá? Então, de 11 mil que eu tinha no começo,
eu tenho 2.720. É outra pesquisa que eu estou fazendo aqui. Né? Em vez de olhar para 11 mil resultados, olhar para 2.700, é um enxugamento muito grande. Tá? Então, a gente pode utilizar essas técnicas, essas ferramentas, para a gente explorar melhor qualquer plataforma que a gente vá. Certo? Queria perguntar se vocês entenderam bem isso aqui, se vocês queriam ligar o microfone para perguntar alguma coisa, se esse raciocínio está claro. Podem ficar à vontade. Se quiserem sugerir um tema para a gente ver, né, aqui os operadores. Vocês pensam, eu já vou abrindo aqui a nossa plataforma de interesse de hoje, tá? Que é a Compendex. E por que eu estou abrindo aqui o Unifor Online? Tá? O Unifor Online é a nossa plataforma aqui, gente, tá? Da universidade, é o nosso portal do aluno, portal dos professores, dos funcionários, tá? Porque a gente vai ver que a plataforma que a gente tem interesse de ver hoje, ela é vinculada, tá, à CAPES. A CAPES é um portal de periódicos. Então a gente vai ver o seguinte, que por intermédio da CAPES, a gente tem acesso à plataforma que a gente quer ver hoje, que é a Compendex. Então, para isso, a gente precisa estar, né, um pouco atento a esses conceitos, do que seria um portal, do que seria uma base de dados, tá? Uma base de dados, entre muitas funcionalidades, a gente pode pensar ela como sendo também uma espécie de agrupador de revistas acadêmicas. Tá? Se a gente abre uma base de dados, a gente vai encontrar uma série de artigos. E o meio de publicação, por excelência desses artigos, é exatamente a revista científica, de publicação periódica, daqui o nome. Né? Então, o que uma base de dados faz, entre muitas outras coisas possíveis? Né? A gente pode pensar por esse viés da base de dados como sendo um agrupador de revistas científicas. Tá? E o que um portal seria dentro dessa lógica? Ela agrupa revistas também? Agrupa mais do que isso. Na verdade, um portal agrupa bases de dados. Então, se a gente pensar nessa lógica, um portal é um agrupador de agrupadores, se essa ideia chegar. Tá? Então, a gente vai abrir um portal e por intermédio desse portal, a gente vai abrir uma base, tá? Qual seria essa base? Exatamente a do nosso interesse hoje, que é a Compendex. Vocês vão precisar fazer isso para ter acesso à Compendex? Sim e não. Por que sim e não? Porque assim como a CAPES, a Compendex funciona de uma maneira parte gratuita, parte restrita, certo? Tem material na Compendex que vocês vão encontrar lá, que ele é gratuito, de acesso aberto, que qualquer pessoa pode ver, tá? Mas a maior parte não. Então é nesse momento que esse acesso institucional é importante. Se vocês forem estudantes da Unifor, vocês podem fazer esse acesso café para poder reconhecer, ainda que fora da instituição, essa relação, esse vínculo com a universidade. Se vocês forem de outras instituições que também tenham acesso aqui à CAPES, vocês também podem fazer o acesso café, tá? E ele é importante para que vocês vejam o conteúdo, né, mais amplo dentro da plataforma que a gente vai ver. Então, como é que a gente faz esse acesso café? A gente clica aqui, ele vai perguntar qual a nossa instituição, e é nesse momento que vocês vão pensar qual é a instituição de vocês, se é a Unifor, se é outra, tá? E vocês indicam aqui digitando. Vocês colocam enviar, e vai aparecer lá uma tela onde vocês vão colocar matrícula e senha. É uma matrícula e senha da CAPES? Eu vou precisar me cadastrar na CAPES para fazer isso? Não. Ela já está te direcionando, te perguntando aqui qual é a sua instituição, justamente para que você use sua matrícula e sua senha da instituição. Se você é da Unifor, coloque sua matrícula e senha da Unifor. Se você é de outra instituição, você indica essa outra instituição e coloca sua matrícula e senha de lá. Tá? Não existe assim uma espécie de cadastro na CAPES que você faça dessa maneira. Pelo menos para o Acesso Café, não. Tá? Então, o Acesso Café, vocês indicam dessa maneira. Ok? Então, o que é que o Acesso Café possibilita? A gente tem essa imagenzinha aqui, ó, como se fosse uma chave num cadeado que vai liberar exatamente aquilo que está travado, aquilo que está trancado, que seriam essas bases de acesso restrito. Tá? A Compendex é uma base de acesso restrito, ela funciona tal qual a CAPES. Na CAPES, se eu não tivesse feito o acesso café, eu encontraria resultados aqui também, certo?
mas eu não encontraria todos, tá? Eu não encontraria resultados de plataformas que são restritas, só daquelas que são gratuitas. Então é importante que a gente faça esse acesso café para ter acesso a esse conteúdo extra. Tá? E a gente poderia vir aqui em buscar base e encontrar a plataforma, tá? Ou nós poderíamos utilizar o próprio Google para pesquisar a plataforma, certo? Ah, mas se eu pesquisar pelo Google, eu não vou ter a vantagem do acesso café, não é? Na verdade, tem sim, tá? No momento que você faz o acesso café, independente de por que ângulo, por que lugar, qualquer lugar que você queira usar como atalho para vir para a plataforma, né, isso é indiferente. Então basta que o acesso café esteja feito. Eu fiz aqui, poderia pesquisar a plataforma por aqui mesmo, certo? Mas eu posso usar outros veículos também, como o próprio Google, certo? E aí agora finalmente a gente chega no momento, né, de explorar aqui a plataforma. E aí o que acontece? A gente tem aqui a plataforma, a gente tem aqui uma casinha que eu vou clicar para vocês para mostrar exatamente essa ideia do que a gente acabou de fazer aqui. Ele está dizendo que meu acesso foi provido pela Universidade de Fortaleza. Vejam que eu não cliquei por aqui, ó, eu vim pelo Google mesmo. Basta que o meu acesso café esteja feito, que eu esteja autenticado pela CAPES, para que quando eu vier até a plataforma, eu esteja assim, ó, acesso provido por essa instituição, tá? Então, o que é que isso aqui me possibilita? Ver uma série de conteúdos que eu não veria. Conteúdos restritos também, certo? Aqui, ó, tem um cadastro possível que a gente pode fazer. Eu já estou aqui com o meu login feito, tá? Vocês podem criar um cadastro aqui para colocar uma série de preferências que a gente vai explorar aqui ao longo, certo? Mas, por enquanto, eu só queria mostrar para vocês que além do acesso institucional, que funciona como uma primeira forma de login, a gente tem também aqui um login pessoal que a gente pode criar. Qual que é a diferença? Esse aqui, ele é condição para que eu veja esses resultados extras. Esse aqui é só para alguns detalhes, esse aqui é só para você colocar algumas preferências que fiquem salvas, tá? Então, fazer esse tipo de cadastro aqui não vai me possibilitar resultados novos. Mais importante do que tudo isso é estar com o acesso café feito, para a gente não abrir a plataforma e achar que ela não tem muita coisa, porque ela tem, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a interface ela é em inglês, tá? Então, o adequado, o ideal seria que a gente tivesse um conhecimento de inglês aqui suficiente para poder manusear a plataforma. Mas, né, somos brasileiros, nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento, uma língua estrangeira, tá? E, embora desejável, né, a gente não pode contar com isso, né, para todos. E o que acontece? A gente pode observar a plataforma como essa e fazer uso de alguns recursos que nos ajudem a consumir esse material, ainda que a gente não domine o inglês, certo? O primeiro que eu queria mostrar para vocês é o próprio tradutor, tá? Uma extensão aqui, e se a gente colocar em português, a gente tem aqui a plataforma traduzida, certo? Então, uma coisa importante, traduzir a plataforma é uma espécie de uma tradução de aparência, na superfície. Tá? Em que sentido? É como se aqui, a frente aqui do site, ele tivesse traduzido. Mas isso não me exime de, na hora que eu for fazer uma pesquisa, eu precise digitar os termos em inglês. Tá? Porque ela só foi traduzida aqui superficialmente. Tá? O funcionamento dela, toda a engenharia de busca dela, está utilizando termos em inglês. Tá? É importante que a gente conheça esses termos em inglês para a gente pesquisar aqui. Ah, mas o que eu posso fazer para conhecer esses termos em inglês? Né? A gente pode observar nossos temas, pode utilizar tradutores. A gente vai ver que tem aqui uma possibilidade de ver um dicionário de termos, tá? Para a gente poder se organizar. Então, vamos explorando ela devagarzinho, tá? A gente está aqui na plataforma, a gente está vendo que ela é da Elsevier, tá? Mais uma plataforma da Elsevier, aqui mesmo na SIC, a gente já viu outra da Elsevier, né? Então, a gente tem aqui uma da Elsevier direcionada para engenharia. A gente viu uma anterior que era voltada para a área da saúde, né, com a Morgana. Então, hoje a gente vai ver essa voltada para engenharia, não só, tá? Engenharia, mas também abrange tecnologia,
E aqui e acolá a gente vê também materiais sobre física, sobre química, né, sobre áreas afins que ajudam ali no trabalho da engenharia. Tá? Então, essa é a nossa contextualização. Aqui a gente vai ver o seguinte, ó. Entre as bases que essa plataforma pesquisa, está exatamente aquela que nos interessa hoje, que é a Compendex, tá? A gente tem essa outra plataforma aqui, que tem uma outra lógica de funcionamento, demandaria aqui um outro treinamento. Ele tenta puxar aqui, junto desses resultados, dessa outra plataforma também, que tem uma funcionalidade bem distinta, tá? Então, para a gente não se perder aqui de tanta coisa que a gente vai ver hoje, a gente vai se ater aqui na Compendex, tá? Que isso foi o que a gente anunciou que faria. E aqui é a base de dados chamada Compendex. Então ela recebe a gente com essa interface, né? Muito bonita, colorida, tá? E com muitas opções. Então a gente pode dar uma olhadinha nessas opções. Ela recebe aqui primeiro a gente, indicando com essas 3 bolinhas algumas coisas que a gente deveria experimentar por aqui. Experimente a busca rápida, né? Experimente a busca avançada. Eu vou deixar aqui traduzido, gente, para facilitar aqui para o entendimento de todos, tá? Então, às vezes a tradução faz esse tipo de probleminha aqui na formatação, mas é melhor assim, porque pode ser que o entendimento fique mais amplo se estiver em português, tá? Então, ela recebe a gente apresentando esses recursos, tá? Se a gente avançar aqui, ela faz aqui, por exemplo, uma propaganda dos artigos de revisão. Qual era o termo original para isso? Review Articles, certo? A gente vai encontrar esse tipo de material aqui que ele está indicando que fornece um tipo de compreensão mais ampla dentro de um determinado tópico, certo? Se a gente avança aqui, a gente vai encontrar a plataforma fazendo propaganda aqui de abas que falam de determinados tipos de energia, tá? Procurando por energias relacionadas a energias renováveis, você pode clicar aqui e já ir direto nesse tipo de material, tá? Então, ela recebe a gente apresentando alguns recursos, tá? Então, vamos falar da busca, né? A gente tem aqui na busca, ó, esses tipos de busca. Eu estou deixando em inglês mesmo, porque aqui a tradução ele bagunça. Mas aqui a gente tem uma espécie de busca rápida, de uma busca básica. Aqui a gente tem uma espécie de busca avançada. E aqui a gente tem uma busca que é exatamente por aquilo que eu disse para vocês, de um dicionário de termos, tá? Para a gente se situar melhor do que a gente está pesquisando. A gente tem aqui um tipo de busca por autor, né? Afiliação, e aqui é um recurso que eu vou apresentar para vocês, inclusive agora. Tá? Acho que vale a pena a gente começar por aqui. Por aqui, a gente já entra em contato com alguns dashboards, certo? Apresentando para a gente as pesquisas relacionadas a algum grupo ou alguma instituição. A gente pode inserir aqui uma instituição, qualquer, por exemplo, Harvard mesmo, certo? Ele vai... digitando errado? 2 vezes? Aparentemente não tem. Essa aqui eu sei que tem, Massachusetts. Instituto de Tecnologia. E aqui, ó, quando eu seleciono essa instituição, né, o que acontece? Ela vai me apresentar quais são os autores que mais publicam, né, nessa instituição, nesse grupo. Vai me mostrar o que é mais pesquisado nessa instituição, os patrocinadores, tá? Quem mais patrocina pesquisas desse instituto? A gente tem aqui um nome, tá? A gente conseguiria esse tipo de informação de qualquer instituição cadastrada que a gente digitasse aqui, tá? As publicações que foram feitas aqui ao longo dos anos, tá? Para a gente acompanhar. A gente viu aqui que provavelmente a pandemia ocasionou aqui uma queda, né? Dessas publicações, provavelmente teve um impacto aqui no patrocínio. A gente tem como inferir aqui alguns dados olhando para esses gráficos. Tá? Todos esses gráficos podem ser substituídos entre gráficos de barra, como esse, ou gráficos, né, de pizza, que eles chamam de torta, né, o pie. Então, a gente tem essas duas visualizações. Você pode dizer, poxa, mas esse gráfico é muito interessante, eu tenho como pegar esse gráfico, eu tenho como fazer download dele? E sim, você pode utilizar essa aba aqui, colocar download, e você escolhe se você quer em PNG, JPEG, em PDF,
E no momento que eu escolho, né, eu faço download e eu tenho aqui um PDF com o gráfico, tá? De quem são os maiores autores deste instituto de tecnologia específico, tá? Então eu tenho como aproveitar essa plataforma para ter esse tipo de informação. Então veja que o conteúdo que a gente encontra aqui não se restringe a artigos, certo? A gente tem esse tipo de dado também, tá? Então, a gente poderia fazer isso com diversas instituições, acrescentar, retirar. Aqui, por exemplo, tinha a Motorola também, né, como um grupo aqui também responsável por financiar aqui algumas pesquisas, quais são os autores que mais publicam. E a gente pode ver, por exemplo, que vinculados à Motorola são muito menos do que nesse Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, a gente tem como ir trabalhando com esses dados, tá? Então, a gente viu que esse é um tipo de pesquisa entre várias que a gente tem aqui, tá? Que traduzindo, ele colocou aqui como sendo perfil de pesquisa de engenharia, tá? A gente vai exatamente para aquela tela que a gente acabou de sair, certo? Então, a busca que eu recomendaria que vocês utilizassem é exatamente essa busca rápida, tá? Porque com essa busca rápida e tendo conhecimento dessas estratégias que a gente utilizou aqui, a gente poderia já fazer uma pesquisa muito assertiva, tá? Se eu deixar aqui no idioma original, veja que a própria plataforma está me sugerindo que eu pesquise utilizando operadores booleanos, tá? Lembra que eu disse que a Compendex seria uma plataforma que traria para a gente esses conteúdos aqui levado a um novo limite? A gente vai ver que vocês devem ter visto outras plataformas, né? Isso aqui não é um comportamento muito comum. Elas não têm esse tipo de interface que te indica isso, tá? Aqui ela trabalha com isso com muito rigor, utilizando aqui parênteses, colchetes, que são inclusive um passo além para a gente poder utilizar esses operadores, tá? E aqui a gente acaba tendo uma pesquisa feita como se fosse uma grande equação, tá? Com esses parênteses indicando aqueles elementos que precisam ser resolvidos primeiro, tá? Então, para vocês que forem da engenharia, pensar nessa pesquisa organizada assim como uma equação talvez seja até interessante, tá? Então, o que acontece? Ele aqui, por exemplo, coloca uma pesquisa sugerida, tá? Inteligência artificial e social media. Vamos até fazer isso. Vamos seguir aqui a orientação. Se eu digitar aqui qualquer coisa, veja que ele tem um tipo de autocomplete, autosuggest, tá? Isso aqui também não é muito comum, gente. Esse tipo de recurso é um recurso, assim, muito grande de pesquisa, que geralmente a gente encontra no Google, tá? Que realmente, nesse tipo de quesito, é líder de mercado. Mas isso aqui nas plataformas não é muito comum, tá? Isso aqui demanda bastante. Então, simplesmente por digitar essa palavra, ele está me trazendo aqui recomendações. Mais do que isso, ele supõe o que é que eu iria digitar e, em cima dessa suposição, ele ainda me recomenda que termo eu deveria usar. Tá? Então, é realmente um baita trabalho. Então, e a sugestão que ele tinha dado aqui, social media. Então, eu estou utilizando aqui o conhecimento prévio, tá, de operadores booleanos, e estou seguindo aqui a sugestão da plataforma de pesquisa. Tá? Eu vou indicar com esse tema aqui mesmo para vocês. Então, feita uma pesquisa, ó, ele traz para a gente aqui uma tela de resultados com muitas informações. Essa quantidade aqui de artigos, certo? Encontrados entre os anos de 1884, vejam o quão antigo, né? A gente consegue encontrar trabalhos bem antigos aqui e muito atuais também, inclusive de 2022, tá? Isso é a busca rápida, é? E essa é a busca rápida. E vejam aqui que a pesquisa que eu faço, ele ainda me dá aqui, ó, termos sugeridos, tá? Que eu poderia acrescentar. Você vai apertar mais alguma coisa? Ok? É um formulário, né? Sim, sim. Eu acredito que em breve vão disponibilizar aí o formulário no chat para vocês, tá bem? Inclusive todos, por favor, quando colocarem, preencham para vocês receberem a declaração de participação aqui na SIC, ok? Então, a gente tem aqui
além desses resultados, né, indicando aqui o ano, a gente tem a opção de criar alerta em cima desses resultados. O que é o alerta? É que a plataforma vai até o seu e-mail, tá? E vai dizer se tem material novo dentro desse tema que você está pesquisando, na frequência que você indica, tá? Qualquer pesquisa que eu faço fica salvo no histórico aqui também, tá? Tem esses 50 aqui em cima, são a quantidade de pesquisas salvas no meu histórico dessa matrícula aqui, ó. Lembra que eu disse a vocês que o nosso cadastro não nos oferece mais resultados, oferece só algumas opções extras? O que a gente tem aqui? Essa é uma delas, tá? Salvar o histórico é uma possibilidade. Criar esses alertas, salvar essa pesquisa. Ele ficaria sem saber onde salvar se você não tivesse uma matrícula, tá? Se você não tivesse aqui um login. Então aqui a gente tem, tá? Então você pode compartilhar essa pesquisa com outra pessoa. Ah, eu fiz a pesquisa desse jeito. Entendi que pesquisar uma coisa aqui nessa plataforma pode muitas vezes se assemelhar a uma equação mesmo, tá? Isso pode ter várias palavras, pode ter parênteses, colchete. Então eu posso entender que seria interessante que eu compartilhasse exatamente o jeito que eu fiz para outra pessoa chegar aos mesmos resultados que eu tive. Como que eu faço isso? Essa opção Share. Você coloca, ele tem um link, e você pode compartilhar com quem você quiser, tá? Mas quem é que vai ver esses resultados? Qualquer pessoa que tenha um acesso institucional como esse, certo? Universidade de Fortaleza, foi aqui o meu, o de vocês poderia ser outro, tá? Então só essas pessoas vão ver. Aqui, por exemplo, a gente tem categoria, eu vou até traduzir para facilitar, gente, tá? O acesso, tá? Aqui são filtros relacionados a esse acesso. Se o acesso é totalmente aberto, qualquer pessoa que entrasse aqui acessasse, ela veria desses 11 mil, 2.300, tá? Arredondando. Esses outros são resultados que não são de acesso livre, que foram providos exatamente por esse tipo de acesso institucional aqui, tá? Então vejam, deixarei de ver muitos. O acesso institucional é muito importante. Em cima de qualquer elemento aqui, eu posso criar um gráfico, uma tabela. Eu posso fazer uma tabela com essa informação. Quantos aqui são de acesso totalmente livre? Tá? Quantos não são? Então, eu teria como ver isso, certo? Ah, adorei esse gráfico, posso baixar? Pode. Né? Qualquer gráfico, qualquer tabela que tiver aqui, você pode baixar, certo? Então, a gente pode fazer isso com qualquer categoria. Aqui, tipo de documento. Aqui a gente tem, especialmente, o maior conteúdo da base, essa combinação entre artigos de conferência, artigos que foram prestados em uma conferência, tá? E artigos que foram publicados em revistas, que aqui o tradutor colocou como jornal, mas é bom a gente pensar como sendo revistas, tá? É o tipo, assim, de resultado que a gente mais vai encontrar por aqui, tá? A gente tem aqui também a possibilidade, ó, de fazer disso um gráfico, aqui mesmo. Ó. Quais são os tipos de resultado? Todas essas informações, gente, tão interativas que vocês podem acrescentar, inclusive, no próprio trabalho que vocês estão desenvolvendo, tá? Você já sai daqui com todas as tabelinhas, para vocês colarem no trabalho de vocês, elas já vão vir indicando que foram retiradas daqui, tá? Então, a gente tem aqui filtro de autor, tá? A gente tem aqui a filiação do autor, a gente tem aqui o vocabulário controlado, esse é um momento bem interessante para a gente ver aquele dicionário que eu me referi, tá? Vou colocar aqui no idioma original, para a gente ver esse tipo de pesquisa, que é a pesquisa no Thesaurus, tá? O que é esse Thesaurus? Ele vai fazer o seguinte, ele vai me apresentar esse dicionário de termos, ok? Se eu digitar um termo qualquer aqui, ele vai tentar me trazer algo nesse formato, ó, palavra-chave, tá? Se eu coloco aqui, por exemplo, computador, ele vai trazer aqui ó, um conjunto de palavras-chave que possam estar relacionadas com o computador. Então, se você está em dúvida de que palavra-chave você vai utilizar, qual que é a adequada, você tem como ver aqui numa lista, e essa lista não se atém a simplesmente te dizer que essa é a palavra-chave. Aqui você já encontra um atalho para pesquisar.
A gente não já viu que uma boa pesquisa é feita em cima de palavras-chave combinadas com operadores booleanos? A gente pode fazer isso por aqui mesmo. Ó. Eu quero resultados que falem, né, desse tema aqui, ó. Olha para onde está indo. Aqui para o lado. E ele me pergunta, você quer separar esses termos com o operador AND? Ou quer separar esses termos com o operador OR? Aí você decide, tá? Você quer esse e esse no mesmo artigo? Ou você está dizendo que você chamar de computer crime ou computer circuits é a mesma coisa? É indiferente? Aí você usa o OR. Você refere assim ou assim, esse resultado me interessa. Aí você pode vir aqui, coloca para pesquisar, e já funciona de atalho. Aqui estou eu com uma outra gama de resultados, tá? Feitas por esse outro modo de pesquisa que a gente viu aqui. Em todos a gente vai encontrar exatamente, né, esses recursos laterais como a gente viu, tá? E a gente pode utilizar todos eles, pode utilizar esses gráficos, essas tabelas, se apropriar deles, tá? Se a gente vier aqui na aba do idioma, a gente tira aquela curiosidade se a gente encontraria trabalhos em português por aqui, tá? Realmente não. Na própria lista de idiomas na plataforma que ela coloca, a gente vai ver que o português não é um deles, tá? Então, sobretudo, inglês, tá? Isso é um padrão que se repete em quase todas as plataformas, mas nessa que já é toda em inglês, isso é ainda mais, tá? Então, a gente pode agora ver como a gente acessaria esse tipo de material. A gente pode vir aqui diretamente na lista de resultados e ver o que ela indica aqui pra gente, ó. Tem título, tem a base que foi retirada, que é a Compendex, tá? O tipo de resultado. Então, se esse trabalho interessar a gente, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar e dar uma olhadinha nele. Mas antes, se eu clico nessa caixinha aqui, eu tenho aqui algumas opções, tá? Eu posso enviar esse... Alan, uma perguntinha. Pois não. Como é que tira o cadeado, hein? O cadeado que tiver, talvez por intermédio da CAPES, né? Se for isso que você está falando, o acesso ao café é como se fosse a liberação desse Tem que cadeado. mostrar como é que tira o cadeado. Quando você bota a matrícula e senha, tira o cadeado, né? Exatamente. Exatamente. Senão vai aparecer o cadeado e você só vai ver aquele tipo de material totalmente livre, como esses aqui. Então, por isso é importante o acesso café. Então, o que acontece? A gente tem como enviar essa lista de resultados que a gente está vendo por e-mail, a gente tem como imprimir, tá? Se um artigo interessa a gente, né? Fiz aqui minha pesquisa, utilizei aqui essa modalidade de pesquisa que combinou duas palavras-chave diferentes e encontrei esse artigo, interessantíssimo, é ele que eu quero ver. Então você clica no título e ele vai te apresentar aqui uma série de informações, tá? O título dele, tá? A fonte veio daqui, essa revista, esse volume, entre essas páginas, nessa data de publicação, tá? Quem são os autores, o abstract, que é o resumo aqui do artigo, tá? A gente vai ver aqui a possibilidade de checar algumas métricas, tá? Por intermédio desse sistema PlanX, tá? Se a gente clica aqui, a gente vai acessar exatamente essas métricas, tá? A gente teria como dar uma olhadinha nela, em quantas vezes o artigo foi citado, tá? Em que faixa, em 1 ano, em 3 anos, tá? A gente teria como navegar por aqui, tá? Mas a gente vai ver que a plataforma, ela fica dando possibilidade de você circular entre outras. As próprias plataformas da Elsevier, elas acabam se retroalimentando. A gente viu que, além da Compendex, tinha uma outra plataforma ali que ela estava já indicando para a gente pesquisar também. Então, a gente pesquisando por aqui, pode ser que a gente acabe indo parar em outra também, tá? Porque elas realmente têm esse caráter de continuidade, de retroalimentação, certo? Então, aqui outra coisa importante, ó, se a gente entende que uma pesquisa ela é baseada nas palavras-chave que a gente utiliza para pesquisar, é importante a gente atentar quais foram as que o autor escolheu para poder identificar a pesquisa dele, certo? São essas aqui. A gente tem aqui uns códigos de classificação também, ó, que classificam o tema, tá? Então, Control Systems, se eu quiser pesquisar por isso, tem um códigozinho aqui associado a essa palavra-chave, tá? Preciso decorar o código? Não. Mas se você clica no código, você tem aqui
uma espécie de index que vai te mostrar artigos em torno dessa palavra-chave. Então, isso já é bem interessante. Tá? Aqui ao lado, a gente tem documentos relacionados, certo? Que documentos estão relacionados a esse artigo? Que trabalhos se aproximam dessa temática? Então, se a gente encontrou um artigo muito certeiro, que a gente acredita que aquele artigo vai nos ajudar a fundamentar os nossos, é de um tema de interesse, a gente tem como ver esses artigos próximos, tá? Relacionados nesse menu lateral. Tá? Tanto nas revistas, como nas conferências, tá? A gente encontraria tudo nessa lateral. Se eu quiser ver o texto, finalmente, tem aqui uma aba, texto completo. Tá? Cliquei aqui, ele vai me redirecionar a esse texto. E aí eu posso, ó, aqui estou eu no texto. Lembra que eu disse que as plataformas se retroalimentam? A gente está aqui agora na Science Direct. É da Elsevier também, ó, símbolo aqui. Tá? Então eu posso vir aqui para ver o PDF e eu tenho como acessar finalmente o artigo que eu queria. Então aqui está o artigo. Tá? Então, até chegar aqui, gente, todo um processo, né? A gente precisou entender como a plataforma funcionava, quais eram boas ferramentas, boas técnicas de pesquisa, tá? Então, realmente, é um percurso que a gente vai caminhando devagar e que a gente acaba chegando exatamente onde a gente quer, que é aquele artigo que nos interessa, tá? Então, vamos voltar aqui e ver algumas opções que a gente tem. Vocês viram que o texto completo fica bem aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, algumas menções laterais. Aqui a gente vai ver algumas informações mais detalhadas, certo? Aqui a gente consegue ver, antes de abrir o artigo, uma série de informações sobre ele. Ah, mas na página anterior também tinha, né? Mas aqui a ideia é que seja detalhado, tá? Aqui tem mais informações ainda. Às vezes a gente encontra até os contatos dos pesquisadores, tá? Às vezes a gente se pergunta, poxa, para que tem o contato do pesquisador? O que isso me interessa? Teve gente que, inclusive essa semana, aqui na biblioteca, que em atendimento, elas perceberam que o tema delas era tão escasso, mas tão escasso, que elas estavam à beira de abandonar. Uma sugestão que eu dei, por exemplo, foi a de que ela entrasse em contato com os pesquisadores dos poucos que ela encontrou, que são pessoas que tentaram desafiar aquele tema antes dela. Tá? E provavelmente são pessoas que têm como oferecer algum tipo de suporte, algum tipo de direcionamento. Tá? Então, fica os contatos dos autores, às vezes, aqui também, para vocês darem uma olhadinha. Tá? Se vocês estiverem com pesquisa bem difícil, com poucos resultados, essas pessoas podem ter algo a dizer para vocês. Tá? E aqui são referências que estão na própria Compendex. Tá? Então, a gente encontra aqui essa série de referências que foram citadas neste artigo, que a gente teria como acessar na própria plataforma, certo? É realmente, assim, uma ferramenta bem interessante. Tá? Tudo isso aqui, gente, é na tela posterior ao momento que a gente encontra o artigo. Né? A gente estava aqui na lista, a gente encontrou esse artigo, tá? E a gente viu todas aquelas opções. O que a gente pode fazer daqui mesmo? Tá? A gente pode ir para o texto completo antes de clicar aqui. Eu não vejo nenhuma tela intermediária, já vou para o texto, é aquele mesmo botão. Tá? Tenho como ver aqui informações que também de detalhes que em tese eu teria que abrir para ver. Mas eu posso ver daqui mesmo alguns, mas a ideia é que para ver detalhadamente eu preciso abrir. É isso que justifica a gente clicar aqui e abrir, certo? Mas você pode pegar esses textos sem precisar passar por duas telas intermediárias. Pode passar aqui diretamente na tela de resultados. Então, esses resultados aqui, ó, vejo que eles estão classificados por relevância. Tá? A gente já viu essa ideia antes, a gente estava lá no Google Acadêmico, viu que os resultados são classificados por relevância, tá? E aqui também. Mas eu posso ordenar de outras formas, se eu quiser. Eu posso indicar que o trabalho precisa ser o mais recente, isso me interessa mais. Então, vem aqui no mais recente, e ele vai te mostrar aqueles que foram publicados por último, tá? Mas qual que é a ideia da relevância? Por que é importante um resultado por relevância? Porque a gente viu que esses resultados eles estão distribuídos não ao acaso, mas baseado em quão relevante esse trabalho vai ser, baseado no que eu digitei. E com os operadores booleanos, a gente consegue mastigar essa informação para a plataforma. Então, se eu colocar aqui um critério por data,
que é que eu posso ter? Exatamente artigos que estão obedecendo a um outro critério, ao critério de data. E o critério de data pode não ser aquele que vai te trazer resultados mais assertivos. A gente tem que ter isso em mente, tá? O mais recente pode atrair? Sim, mas é bom a gente saber que para a pesquisa levar aqui a sério todas as instruções que eu dei, o cálculo precisa ser por relevância, tá? Então, outras funcionalidades que a gente pode ver por aqui também. A gente viu que tinha uma busca que é avançada, essa expert, tá? Olha o formato dela, tá? É um formato assim um pouco mirabolante mesmo. Aquele formato de equação que eu disse, ó, realmente aqui usando asteriscos, usando termos bem técnicos, abreviaturas, tá? Tornaria a pesquisa aqui extremamente mastigada, certo? Mas a gente viu que com os operadores booleanos a gente já tem resultados muito satisfatórios, tá? Por isso que eu indico para vocês utilizarem essa busca rápida, uma vez tendo esse conhecimento aqui. E vocês, depois disso, eu imagino que não vão mais digitar o tema por extenso aqui, né? A ideia não é comunicar uma ideia para outras pessoas, e indicar isso para uma plataforma exige uma outra estratégia, que essa que eu indiquei aqui para vocês é muito boa, tá? Então a gente usa a busca básica e utiliza essa estratégia aqui, tá? Inclusive com a possibilidade de aspas aqui também, certo? Vocês estão vendo aqui que fica um histórico de busca. Então, esse histórico de busca ele vai indicar ó, tudo aquilo que eu andei pesquisando aqui na plataforma. E eu posso ver esses resultados todos. Ah, mas eu pesquisei e não ficou histórico de busca. O que foi que houve? Precisa estar com esse login feito, tá? Com esse login feito, isso é um ganho que você tem. É salvar o seu histórico. Você pode selecionar certos artigos para ficarem salvos. Ó. Aqui eu tenho um artigo já selecionado e ele fica salvo. Tá? Isso também demanda uma matrícula. Sem essa matrícula, você vê todos os artigos possíveis que você veria? Sim. Né? Você não deixa de ver artigos por causa do login. O login são só para esses recursos extras, certo? Como, por exemplo, o próprio alerta. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui também esses dashboards que tem por aqui também. Vou traduzir, tá? E a gente pode dar uma olhada no seguinte. Com essa visão geral da plataforma, a gente consegue ter um baita resumo do que a gente pode esperar dela. Tá? A Lívia falou aquela quantidade de documentos no início que a gente tem aqui, ó, 29 milhões, é muita coisa, muitos assuntos, uma área temporal muito grande, desde 1884. Então tem muito material aqui, certo? E ele te dá uma ideia da movimentação de trabalhos novos que estão sendo acrescentados aqui. Documentos adicionados no ano passado, esse montante, tá? Então, tem muita coisa. E fica aqui uma série de tabelas que você pode dar uma olhada, a quantidade de artigos novos que foi publicado naquele período, tá? Qual é o tipo de documento em especial que a gente encontra por aqui. Lembra que eu disse a vocês que os artigos, né, de revistas são aquele conteúdo preponderante? Mas o quão preponderante? Aqui, a gente encontra 62% do material dessa plataforma é tudo artigo de revista. E essa outra grande parcela, artigos de conferência. Essas duas categorias juntas são quase a totalidade dos materiais que a gente encontra por aqui. Tem livro aqui? Tem, tá? Mas vejam que proporcionalmente é um número muito menor, tá? Quais são as áreas mais abarcadas aqui? A gente tem a área de engenharia química e ciência de materiais liderando. Lembra que eu disse a vocês que aqui não se restringe à engenharia, simplesmente? A gente tem física aqui também, tá? Que é uma área ali que embasa ali a engenharia. Tá? Tem aqui muitos materiais relacionados também. Tá? Então, se você quiser todas essas informações, a gente tem aqui a possibilidade de fazer download delas do mesmo jeito que a gente fez das anteriores. Inclusive aqui em PDF mesmo. Tá? Então, ó, baixei em PDF, o que eu tenho? Né? Exatamente o gráfico, tá? Então isso aqui ajuda a gente a entender o que a gente pode esperar de uma plataforma como essa. Então, realmente, né, bastante coisa, bastante coisa. A gente vê aqui que nessa tela inicial, a gente tem essa série de botões aqui embaixo, tá? A gente viu que as plataformas, né, ele tenta empurrar aqui uma outra, que a gente não está vendo hoje, tá? A gente viu que daqui a gente saiu para Science Direct também. Então, essas plataformas elas vão se retroalimentando
né? Uma vai puxando a outra, tá? Aqui eu tenho como colocar um recorte temporal para aquilo que me interessa. Vocês viram que quando a gente pesquisou, eu indiquei que o cálculo de relevância deveria ser mantido para a gente observar esse rigor da instrução que a gente está dando por meio dos operadores. Mas a gente pode deixar o recorte temporal feito previamente. Aí a gente vai combinar a vantagem das duas pesquisas. Vai ser uma pesquisa baseada num recorte temporal preciso e vai preservar o rigor do que eu tiver indicado aqui de instrução para a plataforma. Tá? Idiomas. Vejam que português, né, não é um deles. Chinês, inglês, francês, russo, japonês, tá? E embora não tenham todos esses, a gente viu que o inglês é o preponderante. Tá? Tipo de documento, a gente vai encontrar aqui, né, diversos tipos. Mas embora a gente esteja vendo esses diversos tipos, a gente já pode ter em mente o gráfico que a gente acabou de ver. No gráfico que a gente acabou de ver, a gente viu que artigos de revistas e artigos de conferências são aquilo que, somados, praticamente é todo o conteúdo que a gente encontra por aqui. Tem outros em um número muito menor, mas a gente já tem ideia de que o tipo de material que a gente deve priorizar, pesquisar aqui, é exatamente desses dois tipos. Tá? Aqui eu tenho como organizar os resultados de forma padrão. Em que sentido? Quando eu faço uma pesquisa, por padrão, ele está me mostrando os resultados por relevância. Mas eu posso entender que eu quero que essa ordenação seja feita com base na publicação, no que foi mais recente. Então, eu posso deixar esse aqui selecionado. Tá? Aqui a gente tem como ver, né, os índices. Tá? Tem índice de autor, tem índice de termos controlados. Vou até apresentar esse. Nesse índice, a gente tem como se basear aqui, ó, no que quer que seja. Eu posso digitar aqui uma palavra, inclusive computer, o que vai acontecer? Ele vai me apresentar a palavra e com o que geralmente ela é associada. Então, ó, a gente tem aqui uma série de associações possíveis com essa palavra. Passando aqui para a página seguinte, teriam mais, tá? E essa interface que ela abre aqui, ó, em outra janela, ela é totalmente interativa com a anterior. Vejam o que acontece. Se eu clico aqui, ó, ela está apresentando aqui, ó, mesmo que seja em outra janela. Aí o que eu posso fazer? Ó, ele pergunta como eu quero conectar esses termos. Com que operador? And? Or? Então eu posso selecionar dois. Ó, e ele já fez aqui. Ó. Ele acrescentou uma outra linha e me deixa pesquisar esses dois termos separados por esse operador booleano. Aí, feito isso, eu posso fechar e aceitar essa pesquisa aqui. Quero essa pesquisa sim. E ele me mostrou aqui os resultados relacionados com todas aquelas opções que a gente viu antes. Tá? Outro detalhe. A gente tem aqui nesse preenchimento aqui exatamente aquela estratégia que o Google oferece para a gente, de modificar as palavras, tá? Efeitos que acontecem se a gente não usar aspas. Se eu pesquisar, por exemplo, por controle e me mostrar controlador. Então eu posso deixar isso ativo, que é por padrão, que é a maneira que atrai mais resultados, que eu recomendo que fique. Você pode desativar. Né? Quando você desativa, qual é o efeito prático? É como se tudo que você estivesse pesquisando fosse com aspas. Tá? É o termo literal. Ele não vai mexer em nada. Se tiver um plural, ele não vai te trazer mais aquele resultado. Então, é realmente complicado utilizar isso aqui sem muita consciência. Tá? A gente precisa entender exatamente o que é que isso faz para a gente não cair nesse tipo de risco de perder resultados interessantes. Tá? A gente viu que esse é um efeito possível das aspas, né? Se a gente não usa boas aspas, a gente exclui aí, por consequência, resultados bem interessantes. Então... Alan? Oi. Alan, posso apresentar só um negocinho aqui? 5 minutos. Você quer apresentar uma tela? Uma tela. Só uma perguntinha que eu tô aqui, que eu tô querendo saber, que eu tô com uma perguntinha que eu tô querendo fazer. Certo. Pode? Tudo bem. Deixa eu só apresentar um raciocínio final que eu já estou realmente assim no último minuto mesmo, eu já estou terminando. É bem rapidinho. Tá? Pronto. Por último, eu queria mostrar para vocês que existe uma aba aqui de ajuda, tá? Que quando você coloca aqui, você vê uma série de informações sobre a plataforma.
Geralmente essas informações aqui deixam a gente mais confuso, a gente fica, poxa, a gente tem preguiça de olhar, mas quando a gente já tem um treinamento da plataforma e depois vem para cá, isso ajuda a gente a reciclar certas informações que a gente viu. Então eu queria deixar dito que tem um menu aqui de ajuda, que vocês podem voltar e ver alguma coisa que vocês tiverem dúvida na plataforma, tá? Então, era isso. Então, Apresentação. Vamos ver a dúvida aqui do A colega. minha dúvida é rápida. Vamos lá, Marcos. Apresentar. Dá para ver aí? Não, ainda não está compartilhada a tela. E agora? Ainda não. Ah, sim. Mas tá faltando aqui. Pronto. Ok, Marcos. É sobre o acesso café, será? Eu tô aqui na acesso por Universidade de Fortaleza aqui, certo? Pronto, tá tudo correto já então. Significa que o seu acesso está está feito. digitar assim, o livro Resnick. Uhum. Pronto. Onde é que eu boto? O portal que você tá, ele é um portal mais voltado para artigos, certo? Certo. Se você quiser pesquisar por livros, você é aluno da Unifor, não é? Sou. Quero digitar Resnick. Eu vou para busca avançada, é? Na verdade, você deveria utilizar outra plataforma. Então vamos lá. Tá aqui, eu vou usar outra. Pronto. Você poderia utilizar a busca integrada. Pronto. Que é a primeira opção lá em cima. Primeira opção, busca integrada, é? Isso. Aqui, né? Isso. Pronto. Aí eu quero o Resnick. Pronto, você pode digitar aí na busca básica. Busca básica, que é? Isso, você digita o nome do autor. Aqui, né? Isso, aí pode colocar para buscar. Pronto, aí você pode selecionar a aba livro. Ah, tá. Se eu quiser o Tipler. Também você faria da mesma forma, tá? Você poderia digitar aí e você veria esse resultado se estiver no nosso banco. Ah, busca integrada, né? Isso. Marcos, eu vou aproveitar a oportunidade de recomendar o treinamento de biblioteca digital aqui da gente, tá? Certo. Você Busca veria integrada todas básica, as plataformas. Né? Isso. Olha só, era só isso mesmo. Ok. Pois no mais, eu queria agradecer a sua atenção, sua presença até aqui. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Até, pessoal. Então, gente, alguma dúvida? Tá tranquilo? Gostaria de dar os parabéns para o Alan. Alan foi excelente. Foi muito didático e realmente é uma plataforma muito robusta. E agora é colocar em prática, né? Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Vamos lá. Creio que não tem nenhuma dúvida, ninguém colocou nada no chat. Gente, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação na Semana da Informação Científica. É realmente um prazer imenso poder concluir esse evento, finaliza hoje. Então, peço que todos vocês preencham o formulário que está aqui no chat, tá? O prazo são de 5 dias úteis após a finalização do evento. Então, o evento está finalizando hoje, agora, neste momento. A partir de segunda-feira, próxima semana, vocês começarão a receber, tá? As declarações de participações, né? E as apresentações também. Então, peço que vocês prestem bastante atenção no momento do preenchimento, tá bom? Gostaria de agradecer, muito obrigada a todos, obrigada, Alan, parabéns mais uma vez e até a próxima, gente. Tchau, tchau.